amigos, amigas do meu canal do YouTube Mauro Vendrosco Lopes. Depois de uma lista de várias tabelas e de uma tabela com mais de 800 preços de produtos que eu pesquisei lá em Porto Iguaçu, que eu pesquisei aqui em Bernardo de Irigoyen e fiz toda uma comparação e vou mostrar para vocês ainda mais. Eu estou mostrando agora uma degustação, já avisando o final do ano, que nós temos as festas comemorativas do Natal e as festas comemorativas do Ano Novo. Então eu estou mostrando para vocês agora os espumantes que se compra lá na Argentina. Eu vou fazer uma degustação com este espumante aqui, o Chandon da Moët Chandon, que tem aqui no Rio Grande do Sul, tem aqui no Brasil, mas este especificamente aqui é da Argentina. Paguei 5.355 pesos lá na Dom Jorge e custa então aproximadamente R$33 para nós brasileiros, um Chandon Extra Brut. Vou deixar aqui no gelo. E o que é um espumante? Obviamente que todo mundo sabe, mas muitas pessoas aqui no Brasil se confundem e chamam estes espumantes de champanhe. Isso não pode acontecer porque é uma denominação de origem e só se pode chamar de champanhe lá na região de Champagne da França. Então, quando nós falamos de champanhe Prosecco, cava, estamos falando de uma denominação de origem. E todas essas denominações de origem fazem os espumantes. Só que champanhe está atrelado, como eu já falei, à região de Champagne. E as uvas que eles utilizam lá para fazer estes espumantes mais famosos do mundo, os espumantes da região de Champagne. O Prosecco está ligado à região de Vêneto, na Itália. Eles utilizam a uva Glera. Antigamente esta uva se chamava Glera e eles mudaram para Prosecco para mostrar uma denominação de origem, eles não estão mostrando a uva, eles estão mostrando uma denominazione de origine lá da Itália. E a cava, que é uma denominação de origem do espumante tradicional lá da Espanha. A gente já esteve lá e já tomou espumantes da cava lá em Madrid. E como que é feito o espumante, pessoal? Na verdade, todo espumante um dia já foi um vinho seco, um vinho branco ou um vinho tinto, mas eu tenho aqui só vinhos brancos, com uma primeira fermentação, eles chamam de o vinho tranquilo, antes dele virar espumante. Para ser espumante, ele passa por uma segunda fermentação para ganhar aquelas borbulhas, aquele perlage, que justamente ocorre na segunda fermentação, que ele gera aquele CO2, aquele gás carbônico, que a gente chama de perlage. Então nós temos três possíveis e prováveis tipos de vinificação para se chegar aos espumantes. O primeiro é o método mais famoso, que é o champenoise, que no Brasil não se pode chamar de champenoise porque é uma denominação de origem, é uma marca registrada lá da França. Se chama aqui no Brasil de método tradicional. Este é o primeiro método que foi criado no mundo todo, que eu já falei que foi lá em Champagne, na França. Este método faz com que a primeira fermentação ocorra normalmente para depois a segunda fermentação ocorrer dentro das garrafas. E todos os dias o enólogo vai lá e gira um quarto as garrafas, todas aquelas garrafas que estão colocadas nesta posição dentro das cavas. O segundo método possível de se fazer um espumante é um pouco mais barato. As bolinhas ficam um pouquinho maiores e não ficam tão pequenininhas, mas ele é muito prático de se fazer e agrega menos complexidade. O champenoise agrega muito mais complexidade, a forma tradicional agrega muito mais complexidade e ele é um pouco mais barato e mais prático de se fazer. É o método que a gente chama de Charmat, também com origem lá na França, lá em Champagne. Depois da primeira fermentação, eles pegam este vinho base e fermentam novamente no método Charmat, num tanque de inox grande,
com as leveduras necessárias e depois de tudo isso ele é engarrafado. O terceiro método, que é o menos utilizado, é o método de transferência, que faz a segunda fermentação. Engarrafa, mas depois se coloca novamente no tanque do inox e passa por uma filtragem e depois é engarrafado novamente. Como é bem mais complexo, mais demorado de se fazer e corre-se muitos riscos de se perder esse CO2 que já está integrado a este espumante, não se utiliza muito esse método no mundo dos vinhos. Este método da transferência. Ainda pode ser feita uma terceira fermentação, que é a chamada fermentação malolática, para deixar o espumante mais amanteigado. E o que significa brut, extra brut, demi-sec? Ele está relacionado, obviamente, ao nível de açúcar dos espumantes. O espumante nature é o que tem menos açúcar, menos de 3 gramas por litro de espumante. É o espumante mais seco que existe. Depois vem o extra brut, que tem menos de 6 gramas por litro. Depois o brut, que tem menos de 12 gramas por litro. Depois o extra sec, ou extra dry, que tem menos de 17 gramas por litro. E o sec, o dry, que tem menos de 32 gramas de açúcar por litro. E o demi-sec, que é o dry, o demi-dry, tem menos de 50 gramas de açúcar por litro. E por fim, o último é o espumante doce, que tem mais de 50 gramas por litro. Estas então são as categorias dos espumantes de acordo com o residual de açúcar que ele tem por litro. Como que se abre um espumante? Geralmente dá medo nas pessoas de abrir os espumantes, pois a pressão que tem dentro das garrafas é no mínimo 4 atmosferas e chega até 5,5 atmosferas dentro de uma garrafa. Ó, esse espumante aqui, ele está geladinho, ele está a uma temperatura de geladeira. A gente, para abrir, tem que tirar esta parte aqui do lacre da capa. Ele tem esta gaiola aqui que protege de acidentes. Eu tenho um primo que gosta de fazer o sabrage, que tem um local ali que você passa um sabre, ou mesmo a parte aqui da taça que ele arrebenta, só que é perigoso. Muitas pessoas já se cortaram, já tiveram acidentes muito perigosos com isso. A partir do momento em que você vai retirar esta proteção, esta gaiolinha aqui do espumante, você já coloca o seu dedo em cima. Eu já vi muitas vezes as pessoas tirarem a gaiolinha e a rolha explodir por causa desta pressão. E pode causar acidentes também. Eu já fiz muitas vezes isso de explodir quando é festa. A gente faz festa, né? Bum, explode, a gente faz festa, dá risada. E é o início ali da virada de ano, e a gente faz alegria. Mas se você é um sommelier, um garçom que serve lá no teu restaurante, lá no teu ofício, a etiqueta internacional diz que você tem que abrir sem fazer barulho. Se você deixou o teu espumante no balde com gelo, ele vai estar molhado. Então você pega uma toalhinha e cuida para abrir esse teu espumante. E vai devagarzinho, retirando. Ele não pode dar aquele estampido muito forte, porque não fica tão elegante dentro de um restaurante. Ó, atenção. Ele explodiu. Não deveria ter feito este barulho tão grande. Ó, garçom, se você serviu o teu cliente, a rolha você normalmente bota no bolso e leva de volta. Você não precisa deixar a rolha ali para a pessoa que vai degustar este vinho, vai harmonizar com algum alimento. A rolha não diz nada, não diz se tem buchonê ou não tem buchonê. Então a rolha não é igual ao vinho. Você pega e leva, bota no teu bolso, leva ou deixa na mesa. Se o teu cliente quiser, você deixa ela na mesa. Ela é em forma de cogumelo. E daí, o único vinho que você pode pegar a taça do seu cliente
ou do teu amigo, se você está servindo na tua casa, é o espumante. Daí você deita ela um pouquinho, como se você estivesse servindo uma cerveja. Ó, coloca lentamente esse espumante na taça, porque ele sobe. Ó, vou servir 2 taças, tem que servir um pouco acima da metade da taça, para ficar correto. Ó, este aqui passou um pouquinho da metade, assim é o correto. Olha como esse Chandon aqui tem muita perlagem. Então, quanto às borbulhas para o espumante, é bom que elas sejam bem persistentes, que ela não pare de subir estas borbulhas e que suba bastante durante um longo período de tempo aqui na sua taça. Esse espumante da Chandon foi feito pelo método tradicional e pode-se esperar desse método, além de algumas notas de fermento e de pão, que é muito comum encontrar nos espumantes, são também notas de flores brancas, de frutas brancas ou frutas tropicais. Na boca o espumante oferece um frescor. Todo espumante tem que ter frescor, acidez, e a língua tem que ficar salivando bastante e tem que ter bastante complexidade. Esse espumante da Chandon, ele é bastante fresco, bastante elegante, com frutas cítricas, notas de frutas cítricas, de pêssego, de abacaxi. Ele tem um gosto suave, muito frutado. Destaca-se assim pela sua delicadeza, pela precisão, pelo equilíbrio. O produtor é a Chandon, lá da Argentina, mas, como eu já disse, tem também aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil e no mundo todo. Este Reserva Brut é o resultado de uma assemblagem de vinhos provenientes de 3 variedades de uva. Aqui tem a uva Riesling Itálica, 35%. Aqui tem a uva Pinot Noir, 35%. E aqui tem a famosa, a rainha das uvas brancas, a Chardonnay, nesta assemblagem aqui. Então a temperatura para você servir um espumante, ela tem que ser por volta de 5 graus Celsius. É a temperatura da geladeira. Para preservar assim ao máximo esses 5 graus Celsius, você coloca ele dentro do balde de gelo, para evitar que ele solte a perlagem, as borbulhas. Se soltar a perlagem, soltar as borbulhas, ele não fica tão agradável. Se ele soltar a perlagem e as borbulhas, ele não fica tão legal. E também não fica agradável se você for degustar um espumante quente, pois é uma bebida mais refrescante e com acidez lá em cima e com efervescência. E é muito interessante você servir esse espumante geladinho. Se você for fazer uma degustação com algum alimento que tem muito dulçor, esse espumante não pode ser menos doce do que o teu alimento. Por exemplo, nos bolos de casamento, eles servem aquele espumante bruto, por exemplo. Isso prejudica o espumante, porque o bolo sempre é mais doce que o espumante bruto. Então, o certo é a bebida ser mais doce que o alimento. O certo é a bebida ser mais doce que o alimento. Cuidado, então, em casamentos, em festas que tem doces, para você não servir um espumante que seja menos doce do que o alimento que você está confraternizando. Então, os espumantes, eles harmonizam normalmente com canapés em geral, com comidas de sabor leves, que a bebida vai limpar assim o paladar, limpar as papilas gustativas, e você vai sentir muito melhor os diferentes sabores dos diferentes canapés, das diferentes saladas, ou dos diferentes peixes branquinho e levinho que você pode harmonizar com este espumante. Então tem que harmonizar com comidas mais leves. Não dá para buscar muitos tipos de harmonizações. Não dá não. Ou você pode servir sozinho no balde de gelo,
na beira de uma piscina ou na praia, fica muito legal. Então, pessoal, olha aqui, ó, eu tenho bolinhos de bacalhau, estes primeiros aqui. Eu tenho tirinhas de salmão e tenho os mini chicken de frango, de peito de frango. Eu posso harmonizar com o meu espumante Chandon estes 3 tipos de alimentos. Ó, vamos ver o bolinho de bacalhau. Tá muito bom. Esse meu extra brut aqui tá perfeito. Vamos às tirinhas de salmão agora. Não tenho o que dizer, tá perfeito também. Um mini chicken de peito de frango. Muito bom, saborosíssimo. Muito bem, amigos e amigas do meu canal do YouTube. Eu estou agora fazendo degustação de espumante argentino, espumante Chandon, que é muito legal e que harmonizou com esses 3 tipos de bocadillos, como eles chamam lá na Argentina. Então o meu Chandon harmonizou muito bem e é muito saboroso para fazer esta harmonização, esta degustação com este espumante maravilhoso. Eu mostrei também para vocês aqui esse espumante da Cordeiro, da Mosquita Muerta, da Cordeiro, que também eu indico para vocês, lá da Argentina. E esse Mumm, que também é um espumante um pouquinho mais barato que o Chandon, é uma segunda linha, mas é muito legal também para você utilizar e fazer a sua festa de final de ano, de virada do ano, com este espumante da Argentina. Ele custou lá na Argentina 2.800 pesos, isso custa um pouquinho mais de 15 reais na Argentina. Muito barato pelo que ele entrega. 3, 2, 1. Saúde! Salud! Santé! Prosit! Um abraço a todos! Que Deus nos abençoe na virada do ano, com espumantes e com alimentação muito saborosa que pode ser harmonizado com este espumante Chandon!